Apocalipse, a queda do quarteto do mal, parte 2. Ainda estamos entre os capítulos 17 e 19. As vozes da queda da Babilônia. A Babilônia, ela é um símbolo, ela não é um lugar. Na época de Babel, a Babilônia de Babel, ela existiu da mesma forma, assim como também na época da Babilônia de Nabucodonosor, também na época da Roma dos Césares e também depois na Roma dos Papas. Ela sempre existiu. Nós vimos que ela não é uma pessoa, ela é um sistema anticristão e que pega todos os impérios que se levantaram contra Deus desde o início dos tempos. Então, ela é atemporal. Ela não é escatológica, não é uma pessoa. Ela é atemporal porque ela sempre existiu desde o início. Ela é um símbolo da rebelião humana, daqueles que se rebelam contra Deus. E é chamada a Grande Meretriz, uma religião apóstata. Por que Grande Meretriz? Jesus tem a sua noiva e o dragão quer ter. Não pode ter uma noiva e quer ter a Grande Meretriz para auxiliá-lo, porque ela é um dos elementos que auxilia o dragão nesse mundo. E o mundo está coberto de luxúria. A cidade da luxúria, na época, era Roma, era morada dos demônios, e até os dias de hoje nós vemos que o mundo é seduzido pela luxúria, pelas coisas que dão prazeres, que aparentemente são boas, mas que levam o homem à destruição. E aí, no capítulo 17, nós vimos uma descrição do que era Babilônia. Agora, aqui no capítulo 18, João nos mostra 4 vozes que mostram a queda dessa grande meretriz da Babilônia. Primeiro, a voz da condenação, que nós vemos dos versículos 1 a 3. O anjo que desce do céu e tinha grande autoridade exclamou dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito mundo, pois as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então aqui já é a voz da condenação de Deus sobre a Babilônia. E aí começa a queda desse sistema que não é só religioso, mas é também econômico e também político, sempre anti-Deus, anticristão, e envolve tudo que é contra Deus. A palavra diz que o mundo se tornou uma habitação de demônios e aves imundas, porque ela poluiu o mundo inteiro e contaminou várias pessoas e contamina até hoje, né? Seduzindo as pessoas. Ela leva as pessoas a adorarem o dinheiro, ela leva as pessoas à idolatria, a se prostrarem diante de outros deuses. E os homens, nós sabemos que os ímpios, os incrédulos, eles são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Eles não querem Deus, eles querem viver nos prazeres. E eles acabam amando o mundo, embriagados pelo vinho
da grande meretriz. E eles só querem realizar aquilo que desejam, que são as concupiscências dos seus olhos, da carne e a sua soberba. Essas coisas nunca puderam satisfazer o coração dos homens. Somente Jesus, mas eles não querem a Cristo. Eles querem viver nas suas concupiscências, no pecado. Mas esse sistema cai. E quando cai, nós vemos na palavra que os homens ficam desolados, porque aqui é a voz da condenação. Ela é condenada e os homens vão sentir, né, essa condenação. Depois nós vemos a voz da separação, que vai dos versículos 4 a 8. Ouvi outra voz no céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seu pecado e para não participardes dos seus flagelos. Então, a ordem de Deus é que a igreja saia desse sistema, para não participar dos pecados, para não ser enganado, para vencer as tentações e as seduções. E Deus sempre tenta tirar o povo da idolatria e das coisas ruins. Abraão, ele mandou que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela. Ele vivia em meio a um povo idólatra e ele se mostrou a Abraão. De Abraão ele queria criar o seu povo e manda ele sair da sua terra. Ló, ele também mandou sair de Sodoma antes que a cidade fosse destruída, como nós vemos em Gênesis 19, 14. Claro que foi por interferência de Abraão. Abraão intercedeu por Ló e Deus fez o que ele queria, mandou que Ló saísse de Sodoma. A Israel, ele mandou sair do Egito. Ele mandou o povo não se misturar com nações pagãs e com outros deuses. Ele sempre avisou ao longo dos anos, mesmo depois que o povo saiu do Egito, que não se misturassem com as nações pagãs. Ele queria um povo puro, somente puro e dele. Para a igreja, Deus pede que ela se afaste desse sistema religioso e mundano, como nós vemos em 2 Coríntios 6,14, em que ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E também no capítulo 7, versículo 1, quando ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deus quer que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados, porque a igreja é santa. O que é ser santo? É ser separado para Deus, é ser diferente, é ser sal e luz. Por isso ela não deve participar daquele sistema mundano da Babilônia, para também não participar dos flagelos. Ou seja, aqueles que estiverem em meio à Babilônia vão ser destruídos com ela. Deus irá julgar o orgulho, a soberba, a luxúria que é dela, é o culto ao prazer, pois a palavra diz o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto.
Então, Deus há de destruir esse sistema mundano, a Babilônia, por tudo aquilo que ela fez à humanidade. O mundo, ele quer bens materiais e prazeres, ele não quer as coisas espirituais. Para eles, os bens, as coisas, os prazeres são muito mais importantes do que Deus, né? Mas a palavra nos diz que o juízo de Deus virá e repentinamente, como diz o versículo 8, que fala: por isso em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Nós vemos em Hebreus 10, 31, que a palavra nos diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois temos a voz da lamentação, que está nos versículos 9 a 19. Nós vemos então o lamento dos reis. O versículo diz: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E vão ficar de longe, né? E pelo seu tormento vão dizer: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, em uma só hora chegou o teu juízo. Esses vão se lamentar. Nós devemos lembrar da parábola que o Senhor Jesus contou do rico insensato, que ele guardava as coisas, guardava tudo no seu celeiro e dizia: eu vou começar a guardar e agora eu tenho coisa bastante para viver o resto da vida. E aí alguém lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu preparaste, para quem será? Ou seja, não adianta ficarmos preocupados com bens, com dinheiro, guardando, porque uma hora vem o fim, vem a destruição. E aqui nós vamos ver o lamento dos reis, de homens poderosos, né? Homens de influência, que hoje nós vemos através dos políticos, que são governados pela luxúria, ganância e pela soberba. Não só políticos, mas os políticos pela corrupção e outras pessoas pela luxúria e pela soberba também. Esse sistema entra em colapso e só resta aos homens chorar e lamentar em voz alta, porque eles vão gritar: pobre Babilônia, ai, ai da cidade. Eles vão se lamentar porque tudo aquilo caiu, deixou de existir. Roma, na época de João, era o centro do comércio e da política, e era conhecida pela sua extravagância e luxúria. Então, já naquela época, João já via o poder da Babilônia, que vem ao longo dos anos seduzindo os homens para tudo que é contra Deus. Nós vamos ver também os empresários e os negociantes que vão lamentar a morte da Babilônia, a destruição da grande meretriz, porque o coração deles estava onde? Naquilo que eles compravam e vendiam, em ganhar dinheiro com as suas mercadorias e nos deleites da vida. E aí João, nesse capítulo, ele nos mostra 30 artigos, de 4 em 4. Ele nos fala das joias, ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, que são os artigos que os mercadores, os negociantes, os empresários vão deixar de vender e de ganhar dinheiro.
os tecidos de luxo, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata, as mercadorias de ornamentação, como madeira odorífera, objeto de marfim, móvel de madeira preciosíssima, móvel de bronze, de ferro e de mármore, tudo que simboliza riqueza, né? As especiarias, canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo, coisas que eram vendidas naquela época muito caras, por um valor muito alto que só ricos, poderosos poderiam ter. Coisas de cozinha como o vinho, o azeite, a flor de farinha e o trigo. Nós vemos que um cavaleiro é dado permitir a fome na terra, mas dizem não mexa no vinho e no azeite, porque eram mercadorias dos poderosos, daqueles que eram ricos, que tinham dinheiro. E João nos fala também das mercadorias vivas, que eram o gado, as ovelhas, escravos e almas humanas também, porque os mercadores, eles negociavam homens como escravos, pessoas. O Império Romano tinha mais de 60 milhões de escravos. E tudo isso que João nos mostra aqui, que os negociantes perdem porque não podem mais vender suas mercadorias, porque o sistema foi destruído, era para eles um fim de enriquecimento. Eles queriam enriquecer. E aí João nos mostra também, nos versículos 17 a 19, que também sofrerão os homens de navegação. E diz: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e os marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. E ficaram vendo, né, a fumaça da cidade destruída, que na verdade não é uma cidade, é um símbolo do sistema destruído. E aí vem nessas 4 classes, pilotos, passageiros, marinheiros, nós vemos os exportadores de mercadoria, os importadores, os pescadores e mergulhadores. Enfim, todos aqueles que trabalham no mar e que acabam ganhando dinheiro fácil com as mercadorias que vendem para ricos e sempre contra os pobres, né? Os ímpios, eles confiam nas suas riquezas apenas, nos seus prazeres, aquilo que a vida tem de bom. Eles não querem Deus. Por isso, nessa hora, vai lhes restar apenas um doloroso lamento. Eles vão lamentar a queda da Babilônia. Depois, a 4ª voz é a voz da celebração, que nós vemos dos capítulos 20 a 24. Nós vemos os lamentos dos ímpios e, ao mesmo tempo, vemos a igreja celebrando, porque o capítulo 20 fala: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Enfim, chegou o dia em que Deus julga todo o sangue derramado, toda a perseguição aos santos, aos profetas e aos apóstolos. Chegou então a vossa causa, o lamento dos ímpios e a igreja celebrando. A justiça de Deus finalmente é vindicada e há um regozijo pelo justo julgamento de Deus, porque Deus é justo, ele avisa que vai punir. E então nós vemos a ruína total da Babilônia no versículo 21, quando
Aparece um anjo que levanta uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, grande cidade, e nunca jamais será achada. É uma linguagem figurada, né? Porque ela não é uma cidade, é um sistema, mas que será destruído dessa forma, será arrojada no fundo do mar. E aí a palavra nos diz, nos versículos 22 e 23, que não haverá pistas, ou seja, as coisas boas não estarão mais presentes, estarão ausentes nesse mundo destruído. Não haverá música nesse mundo, somente a voz de lamento. Sem arpistas, sem arte criadora, sem os artífices, sem suprimentos, sem o mercado do mundo, só haverá deserto. Sem luz, só há trevas, porque aqui nós vemos a ira de Deus. Porque Deus é luz, mas a condenação eterna são as trevas. Não haverá relação de amor, nem casamento, nem poesia e nem sonhos. Agora nós veremos a vitória e o casamento do Cordeiro, que é o capítulo 19. Nós vemos alegria no céu e a gloriosa vinda de Cristo. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos foi destruída já. O versículo 2 nos fala: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E eles gritam aleluia, né? Então nós vemos a vitória de Cristo. Apocalipse 18, 20 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. Então, a justiça de Deus será feita contra aqueles que perseguiram a igreja, os apóstolos, os que mataram os profetas. E aí, a religião prostituída que fica lá, as pessoas, os ímpios que ficaram, só vão lamentar, só vão dizer: ai, ai da grande cidade, da grande Babilônia. No entanto, a noiva do Cordeiro, que é a igreja, ela diz: aleluia, chegou o momento do nosso Cristo. E com a segunda vinda de Cristo, que também está nesse capítulo, nós vemos o sistema totalmente destruído. A grande Babilônia, que corrompeu a terra com a sua prostituição, que matou os servos de Deus, ela recebe condenação eterna. Porque a palavra no versículo 3 nos diz: e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Isso nos mostra que não há aniquilação, que os ímpios, quando mortos, quando destruídos com a segunda vinda de Cristo, eles não serão aniquilados como muitos pensam. Eles irão viver um tormento sem fim. Então essa é a hora em que Jesus coloca os inimigos debaixo dos pés e todos serão lançados no lago de fogo. A meretriz é julgada, enquanto a noiva é honrada. E nós podemos ver que no capítulo 8, ele nos fala: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, a igreja, né? Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
A santificação, ela vem do Senhor. É Ele quem promove a santificação da sua igreja. E os convidados e a noiva que são citados no versículo 9 são as mesmas pessoas. Como nós vimos, o livro de Apocalipse sempre fala do Cordeiro. E fala aqui nesse versículo 9 das bodas do Cordeiro. Por quê? Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício, pelo pecado. Ele não quer ser lembrado pela sua glória, por tudo aquilo. Ele quer que as pessoas lembrem dele pelo sacrifício que ele fez por cada um dos seus, por cada um que foi chamado. E aí nós vamos ver uma semelhança disso com o costume matrimonial dos hebreus. Primeiramente, nos casamentos do povo hebreu, havia o noivado. O noivado era mais profundo que um compromisso. Era uma obrigação aceita na presença de testemunhas e recebia a bênção de Deus, que era pronunciada sobre aquela união. Deus abençoava aquela união e então o noivo e a noiva estavam legalmente casados, como nós vemos em 2 Coríntios 11, 2, que diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui Paulo, em 2 Coríntios, nos fala desse compromisso. Quando nós somos chamados, já há o noivado. É o noivado, nós somos a igreja, a virgem pura, noiva de Cristo, que é como se fôssemos legalmente casados. A igreja recebe a bênção e, através do batismo, em que ela confessa a fé no Senhor Jesus, ela está legalmente casada e ela é desposada com Cristo. Depois do noivado vinha o intervalo, que era o tempo em que o esposo tinha para pagar o dote ao pai da noiva. Às vezes demorava um pouco para ele juntar os recursos, né? Mas ele tinha esse tempo para pagar o dote ao pai da noiva. E esse dote, Cristo pagou esse dote. Com o quê? Com o seu sangue. Quando ele morreu e foi ressuscitado e exaltado, Deus lhe deu a igreja. Nós somos presentes de Deus para o Senhor Jesus. É o povo santo, é a noiva do Cordeiro. Depois, o terceiro passo era a procissão para buscar a noiva, que vinha depois, no final do intervalo. Então, no intervalo, o noivo pagava o dote e ia buscar a noiva. Havia uma procissão para que ele fosse na casa da noiva buscá-la. Enquanto isso, a noiva se prepara e se atavia, né? E o noivo vai acompanhado dos seus amigos. E o que acontece? Cristo é o noivo que vem buscar a sua noiva. Com certeza ele virá buscar a sua noiva. Depois, o quarto passo eram as bodas, que naquela época geralmente era uma festa que durava de 7 a 14 dias. Eram 2 semanas de festa. E ele nos fala do lar em que o noivo recebia a noiva. Ele recebia a noiva e a levava para o seu lar. Nós sabemos que Cristo virá. Ele é o noivo que virá buscar a sua noiva e a levará para o seu lar. Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesmo se ataviou. Agora nós vamos ver que João nos fala do fiel e verdadeiro, ou seja, é a aparição do noivo, que é o Rei dos Reis. O versículo 11, então, nos fala: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse é o fiel verdadeiro, é Jesus, é o noivo, é o Rei dos Reis, que vem para a última batalha. Aí é o tempo da grande tribulação, em que a igreja está sendo perseguida na grande tribulação e que Jesus vem finalmente destruir os seus inimigos e tomar a sua noiva e levá-la para o seu lar. E ele aparece como o supremo conquistador. Ele vem repentinamente, em majestade e em glória. E nós vemos a descrição do noivo. João nos fala de como é esse noivo. No versículo 11, ele diz que ele se chama fiel e verdadeiro, os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça tem diamantes e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele é fiel e verdadeiro. O anticristo é falso e enganador. Ele tudo vê, ele é onisciente. Por isso os seus olhos são como chama de fogo, como diz no versículo 12. Nada fica oculto ao seu julgamento, ele tudo sabe, ele tudo vê. Ele há de julgar palavras, obras e os segredos do coração. Aqui, nesse mundo, muitos escapam do juízo dos homens, né? Mas não do juízo de Deus, porque o Senhor é onisciente, ele vê tudo e ele há de julgar tudo. Ele é o vencedor supremo, porque na sua cabeça há muitos diademas. Diadema é sinal da supremacia e da vitória de Cristo. Na cabeça ele tem a coroa do vencedor e do conquistador. Porque antes, ao entrar em Jerusalém, ele entrou num jumentinho, né, para que se cumprissem as profecias. Mas agora não. Ele vem num cavalo branco. Ele é vencedor e ele é conquistador. Na sua cabeça há muitas coroas que são o símbolo da supremacia e da sua vitória. A palavra diz que ele é insondável em seu ser. Tem o nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E João nos diz que ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus em ação. E o que ele fala acontece. Ele tem o manto manchado de sangue dos seus inimigos, como diz Isaías 63, 2, 3. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Por isso ele tem o manto manchado de sangue, e os seus inimigos estarão todos debaixo dos seus pés. Ele mandará os anjos, que há de recolher os eleitos na ceifa
quando ele voltar, antes dele voltar, e ele destruirá os seus inimigos, porque ele foi exaltado, ele tem esse poder, ele tem um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e os ímpios. Imaginem, as pessoas que não creem em Deus, que zombam, que blasfemam, que debocham, um dia terão que se dobrar em frente a Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele existe, que Ele é justo, que Ele é vencedor, e terão que se prostrar ante Ele. Mas mesmo assim sofrerão o juízo dele. E enquanto o povo sofre, os incrédulos sofrem, os remidos, eles estão no banquete das bodas do Cordeiro. E as aves são chamadas a se banquetearem com as carnes dos reis, dos poderosos, dos comandantes, dos cavalos e dos cavaleiros. O banquete. Existem 2 banquetes. O primeiro é a ceia nupcial do Cordeiro, em que todos os santos são convidados. Isso está em Apocalipse 19, de 7 a 9. E a segunda ceia é o banquete dos vencidos, em que as aves de rapina serão convocadas. E João vê um anjo falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, nessa ceia, nesse banquete das aves, os vencidos, os incrédulos, os inimigos de Cristo serão o jantar. Todo o poder terreno aqui chega ao fim. Os inimigos foram reunidos e há uma derrota total e final. Em Apocalipse 19, de 19 a 21, João nos fala: eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos tentando pelejar contra aquele que estava no cavalo, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, Jesus vence com a sua palavra, que é a espada afiada que sai da sua boca. Apenas uma palavra ele destrói tudo. Esse será um dia de trevas para o inimigo. Apocalipse 19, 20 nos diz: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os 2, a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Bom, conclusão. Aqui nós estamos no 6º ciclo. Nós vimos a queda
dos inimigos de Cristo, faltando o dragão, que nós vamos ver no próximo ciclo. Nós vemos a cena da segunda vinda, nós vemos o final, o julgamento, as aves comendo as carnes, o banquete daqueles que são inimigos, o banquete da noiva. Acabou. Todo mal aqui já acabou. E agora nós temos aquilo que é a nossa esperança que vem pela frente. Então, por isso, nós devemos saber que os prazeres do mundo não nos dão nada. Eles terminam em desilusão e vão terminar. São o fracasso, a ruína, a derrota e a perdição eterna. Por isso, não devemos nos deixar seduzir pela riqueza, pelos prazeres do mundo. Os ímpios, os incrédulos, eles estarão fascinados pela besta, adorarão a besta. Mas aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, que são os santos, os salvos, esses vencerão com o Cordeiro. É o que João nos mostra, porque a vitória de Cristo é completa e final. Por isso, eu quero agradecer de novo aos reverendos Augustos Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, com quem eu estudei sobre esse livro, porque eu não entendia nada dele e eu queria ter uma compreensão melhor. E foi essa compreensão, esse estudo, que fez com que eu tivesse uma outra visão do mundo, na certeza de que nós já somos vencedores em Cristo. Ele é o Cordeiro, ele irá vencer e irá colocar todos os seus inimigos embaixo dos pés. Não devemos temer, porque tudo está no controle dele. E se tivermos que perder a nossa vida, que percamos, porque estaremos com ele logo depois. Então, irmãos, espero que esse vídeo ajude vocês a compreender, como eu compreendi esse livro, a ter uma nova visão e não temer, porque se somos salvos, amamos a Cristo, iremos perseverar até o fim. E se precisar dar a nossa vida por Ele, como Ele deu por nós. Mas mesmo que isso aconteça, no instante seguinte estaremos com Ele, imediatamente, e como vencedores. Então, o mundo está perdido hoje? Sim, mas ele caminha para a sua consumação. Ele caminha para a vitória de Cristo e para a destruição dos inimigos e de todo o mal. Agora nós temos mais um ciclo, que é o último, e espero que tenha ajudado a vocês. Até o próximo vídeo.